Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida nessa hora. Vamos juntos fazer uma análise de algumas coisas em relação à palavra de Deus. Primeiro, nós somos uma pessoa. Um dia, cada um de nós nasceu aqui nessa terra. E nossa vida era como um livro em branco, para ser escrito uma história. E hoje, quando nós olhamos para o nosso passado, que um dia estava diante de nós como nosso futuro, e nós vemos que algumas coisas aconteceram e que foram resultado de decisões que nós tomamos, que nós decidimos como iríamos conduzir o nosso futuro. Será, diante de tudo isso, vai algumas perguntas. Será que tudo o que decidimos e construímos valeu a pena? De um modo geral, pode ser que sim. Mas individualmente, será que poderíamos ter feito diferente naquilo que cabia a cada um de nós? E agora, nesse dia de hoje, enquanto ele se apresenta novamente, o futuro está diante de nós. E eu quero fazer algumas perguntas. Primeira delas, quem nos criou e a quem nós devemos prestar contas? Será que você já pensou a respeito disso? Qual é o nosso problema? Temos algum problema? Se temos, por que temos esse problema? Qual é a solução de Deus para esse problema? Como Deus agiu para nos salvar do problema? Como essa solução se torna uma solução para mim e o que torna essa solução uma boa nova para mim e não para outra pessoa? Resumindo, será que Deus tem uma solução? E se Ele tem uma solução é individual, é para mim. Deus criou o homem e o pecado é o nosso problema. A resposta para todas essas perguntas é Deus. Deus homem. Cristo Jesus é a resposta. Cristo é o Evangelho, a novidade de vida, a boa notícia. Por isso temos que organizar a nossa vida em torno do Evangelho, dessa boa nova que vem através da palavra do Senhor. Essa é uma questão crucial para cada um de nós. Nós dizemos que essa é a nossa mensagem, a que nos salvou, a que Deus enviou para nos salvar. Mas o que é o Evangelho? Qual é o conteúdo do Evangelho? O que Jesus Cristo falou a respeito dele mesmo e do Evangelho? E diante de tudo isso, eu quero trazer um texto. E esse texto está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 47 ao 49. E esses versículos soam como uma proposta, a escolha que Jesus coloca diante de nós. E eu vou estar lendo para você. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. Quando a corrente bateu com ímpeto contra aquela casa, ela logo caiu. E foi completa aquela ruína. E aqui nesse texto, quando nós olhamos e meditamos nesse texto, nós vemos algumas condições. E a primeira condição que Jesus coloca, primeiro, é ir a Ele. Nossa origem é Ele. Nosso destino é Ele. Nossa permanência tem que ser nele. Para quem iremos nós? Só Ele tem palavras de vida eterna. Nosso maior interesse tem que ser a nossa própria vida. Eu tenho que me amar de uma maneira que eu me importe com a minha vida e me importe em relação ao meu futuro. A pergunta aqui não é para onde nós vamos, mas para quem iremos? Para quem iremos nós? Só tu tens, Jesus, as palavras de vida eterna. Quem tem Jesus não precisa de bússola, pois já está no caminho e sabe para onde vai. Não tem dúvida em relação ao itinerário. Quem tem Jesus sabe que Ele é o caminho perfeito para Deus. Segundo Pedro, o apóstolo Pedro, a caminhada sem Jesus não faz sentido.
Ele falou: para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Sem Jesus nós estaríamos perdidos, sem fé, sem esperança nesse mundo. Jesus é a palavra viva que preenche o vazio da existência humana. É só Ele que preenche esse vazio do meu interior. O segundo ponto desse texto é ouvir. Ouvir com o coração, com o entendimento. No livro do profeta Isaías, Deus diz assim, o profeta, aquele que escreveu, ele diz assim: Deus me acorda, manhã após manhã, desperta o meu ouvido para escutar como alguém que quer aprender. Ou seja, para ser alguém que quer aprender na perspectiva divina, é necessário internalizar em si mesmo a vida do próprio Jesus. Essa mensagem se faz urgente em nossos dias, pois cada vez mais multidões seguem a Jesus, não pelo que ele representa, mas pelo que ele pode oferecer, pelo que eles podem lucrar. Seguir a Jesus é caminhar na contramão dos valores que ditam as regras do comportamento humano, do sistema mundial. É assumir um compromisso com o evangelho da cruz, muitas vezes de um batismo de angústia, de dor, de perseguição, de mudança de vida, de ser transformado pelo poder do Espírito Santo. E o terceiro ponto desse texto que nós lemos, Jesus diz: eu vou mostrar a quem é semelhante. É algo que se torna real e concreto. Jesus mostra, se torna visível. Uma mudança real na existência humana, onde nós podemos, com alegria, ver a mudança que se processa na minha vida e eu me torno alguém que edifica. E o que é edificar? Edificar significa erguer, levantar ou construir algo. É um termo do latim aedificare. É um verbo e, dependendo do contexto, ele pode ter diferentes aplicações. Edificar um prédio, por exemplo, está no contexto de construir, erguer, levantar um edifício. Edificar uma igreja se refere a fundar, instituir ou criar uma igreja, no sentido de instituição. Agora, edificar a casa sobre a rocha significa induzir para a virtude pelos bons exemplos seguidos. E quando vamos construir, edificar, nós precisamos abrir mão de algumas coisas para uma dedicação total a essa edificação. E quando nós decidimos seguir Jesus, nós temos que ter uma dedicação total das nossas vidas para construir, para fazer essa edificação. Edificar algo muito maior que vai desembocar na salvação da minha própria vida, significando uma vida eterna com Jesus. Quer dizer, nós devemos viver essa vida não focado simplesmente naquilo que nós podemos ver ou no amanhã, mas nós devemos viver essa vida com foco na eternidade, porque a nossa vida tem uma importância muito maior do que aquilo que nós vemos, do que aquilo que é finito. Nós temos uma eternidade diante de nós e as nossas decisões hoje é que vão definir aonde nós vamos passar a eternidade. E um outro ponto que Jesus fala nesse texto que nós lemos em Lucas é cavar fundo. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, a ideia é explicitamente cavar fundo. Vamos ter que cavar fundo para conseguir um fundamento sólido. Eu vou ter que cavar bem fundo, eu vou precisar me preparar, me esforçar. Mas o interessante é que o fundamento em si não aparece. Deixar de se preocupar, em primeiro lugar, com a aparência externa, isso é um ponto que nós devemos ter na nossa vida, porque nós, como seres humanos, nós nos preocupamos muito com a aparência, mas estar realmente interessado em agradar a Deus. Jesus era assim. E falava muito a respeito da postura humilde que nós devemos assumir diante de Deus e diante do próximo. Jesus disse que obedecê-lo é como uma construção de um fundamento bem baixo, mas em cima da rocha. Ao mesmo tempo que é profundo, ele vai crescendo e fica em cima dessa rocha que é eterna. O fundamento em si não se vê, mas o resultado,
E a sua firmeza, sim, daí nós podemos ver, ela se torna visível, ela se torna manifesto. Jesus fala do alicerce sobre a rocha. A nossa vida é como uma casa, com alicerce, paredes, teto. E a vida espiritual é a base, o alicerce, a parte que deve ser mais sólida, que deve ser bem mais trabalhada. A semelhança de qualquer construção civil, onde a maior parte do tempo é gasta no alicerce. Assim também funciona para que você venha a ter sucesso em todas as áreas da tua vida. Se a tua vida espiritual não for bem trabalhada, se não houver um grande investimento nela, certamente as paredes vão ruir cedo ou tarde. Você pode até se casar, prosperar, ter uma saúde perfeita e tantas coisas. Mas, no entanto, no fim das contas, tudo vai dar errado. Porque por mais que nós tenhamos tudo para dar certo, Jesus ele tem que ser a pedra angular de toda a construção bem sólida. E o que é essa pedra angular? Nas construções antigas, a pedra angular era a pedra fundamental. A primeira a ser assentada nessa construção, na esquina do edifício, formando um ângulo reto onde entre as duas partes, e servia para definir a colocação das outras pedras e alinhar toda a construção. Essa era a pedra angular. A pedra angular é o elemento essencial que dá existência àquilo que se chama de fundamento da construção. No cristianismo, a pedra angular é simbolicamente representada por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em diversas passagens da Bíblia Sagrada, há referência sobre a pedra angular. No livro dos Salmos, há uma metáfora sobre os construtores que rejeitaram o mais importante elemento na construção do templo espiritual. Jesus Cristo, que era o Messias, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. A pedra angular escolhida por Deus para edificar a igreja, conforme a planta divina, foi Jesus Cristo. Portanto, uma pedra angular na construção de um edifício é a base sólida que ele necessita para conseguir chegar àquela altura programada, sem cair, sem deixar o dono frustrado. Para um cristão, Jesus Cristo é a base fundamental, na qual se assenta toda a construção da igreja, formada por todos aqueles que acreditam na palavra de Deus. O real seguidor de Jesus, o discípulo de Jesus, ele edifica a sua casa na rocha, ou seja, sobre o fundamento da palavra de Deus. E esse tipo de discípulo, ele representa o grupo a quem Jesus pergunta: e vocês não querem ir embora quando o discurso se torna muito duro? Esta pergunta ela tem uma conotação existencial muito profunda, pois exige dos discípulos uma postura transparente e decisiva frente a uma opção que eles estavam fazendo. Chegou a hora da verdade, seguir ou abandonar Jesus, mostrar se tem ou não tem estrutura, se a sua vida espiritual realmente foi construída sobre a rocha. E sobre esse texto que nós lemos, tem um outro ponto que Jesus ele diz no versículo 49, o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, quer dizer, sem alicerces. Quando a corrente vem, bate com ímpeto contra aquela casa e ela logo cai, e foi completa a sua ruína. Existem seguidores de Jesus que se declaram discípulos, parecem com discípulos, mas estão longe de serem discípulos. O texto de Lucas representa esse tipo de discípulo, como aquele que edifica a sua casa sobre a terra, o qual ouve a palavra, mas não pratica a palavra. É aqui representado pela turma que seguia Jesus, focada mais nos interesses pessoais do que na real palavra, que é espírito e vida. As palavras da Bíblia, as palavras de Jesus, elas são espírito e vida. É onde, em uma conclusão muito acertada, Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. A maior virtude de seguir Jesus é aprender a internalizar a vida dele em nossas vidas. Motivado por uma fé prática, fruto de um conhecimento da palavra de Deus,
Nós temos que, nesse momento, na nossa existência, declarar que nós não temos para onde ir, senão para Jesus. Afirmar como Pedro, nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diante dessa palavra que nós pregamos, dessa palavra que nós lemos, a Bíblia diz assim, ó, a palavra está diante de ti, está no teu coração, está na tua mente. Essa é a palavra da fé que nós pregamos, a palavra que vem de uma vida que se doou, a vida de Jesus, Ele se doou por cada um de nós e nós devemos edificar a nossa vida também sobre essa palavra. Eu convido você realmente a colocar o teu coração para Jesus e começar a centralizar a tua vida sobre este evangelho. E você vai ver que nunca mais você vai ser o mesmo. Gostaria que você fechasse os teus olhos. Eu vou fazer uma oração agora sobre a tua vida e sobre a tua casa. Amém? Jesus já está aí. Pai, eu quero te agradecer pela Tua palavra, que é eterna, Senhor. E nós queremos, diante dessa palavra, Senhor, realmente organizar a nossa existência centralizada no Evangelho. Eu quero abençoar essas vidas, Pai, que viram esse programa, que ouviram essa palavra, que realmente estão fazendo essa oração comigo, que realmente elas se tornem inabaláveis diante de todas as circunstâncias, diante dos ventos contrários, porque elas construíram a sua casa, a sua vida espiritual sobre a rocha eterna que é Jesus. Pelo que eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. You make it easier to be. To be me. It's hard to believe.